Olá, bom dia! Começa agora o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Mariana Godoy, nós estamos ligados e vimos que até nas redes sociais você comentou o assunto. Quem aí tem dor nas costas? Vou contar da minha dor, na altura assim da lombar, aquela dor chata. Passava o dia inteiro com uma dor nas costas. Mas olha, Mariana, você não está sozinha nessa. A gente já não enxerga nem dá muita bola para as costas, né? Mas quando a coluna grita... Quando ela grita, eu lembro mais, mas a conversa é contínua. Tá totalmente podre minhas costas. Dói muito? Muito. Para muitas pessoas, dor nas costas tem a ver com o jeito de dormir. Para nossa apresentadora, também tinha. Dorme de lado, alinha bem a coluna e põe um travesseiro no meio das pernas. Pois em uma semana eu não tenho mais dor nas costas. Para Mariana Godoy, resolveu mudar a posição de dormir. Ter uma boa qualidade de sono traz muitos benefícios para a saúde. E para dormir bem, tem jeito certo. A Luciana mandou a insônia embora, também quando passou a deitar de lado. São 6 anos com este novo hábito, o que melhorou a qualidade de vida dela, algo que não tinha quando dormia de bruços. Quando eu não dormia, eu ficava irritada, nervosa, ansiosa, com a cabeça pesada, às vezes dava até dor de cabeça, dor nas costas, isso principalmente na lombar. O ortopedista José Machado veio até a casa da Luciana para dar algumas dicas de como dormir melhor. E ele explicou por que de barriga para baixo pode ser a pior posição. Quando a gente observa um paciente deitado nessa posição, a gente acaba mexendo nessa curva natural. A gente hiperestende ou hiperflete, dependendo da posição. Então, dormir de bruço não é uma posição adequada. Para dormir de bruço, a gente precisa fazer alguns movimentos. O primeiro movimento é a rotação da cabeça. E além de rodar a cabeça, a gente precisa fazer uma flexão. Então, a gente acaba sobrecarregando essa articulação. Para quem já tem alguma alteraçãozinha, algum desgaste, isso é um fator que pode levar à dor. Deitar de lado é considerada a melhor posição para a coluna. Foi assim que a Mariana Godoy e a Luciana melhoraram da dor nas costas. Quando ela vem para a posição de lado, ela transforma essa coluna que estava sendo fletida ou estendida numa posição neutra. Então as articulações por si só, elas já ficam numa posição anatômica, que é o nosso dia a dia, que é o correto. Ela automaticamente fletiu esse quadril, só que ela não colocou nenhum objeto para apoiar essa perna. Pegar um travesseiro e apoiar um travesseiro entre as pernas. Então a gente relaxa essa musculatura do quadril, a gente melhora a ergonomia, diminui a área de pressão entre uma perna e outra. E dormir de barriga para cima é bom? A resposta fomos buscar com este especialista em medicina do sono. Dormir de barriga para cima favorece muitas vezes a queda de estruturas do pescoço, seja músculo, seja amígdalas, seja a língua, por exemplo, que pode cair um pouquinho para trás e ocluir esse nosso tubo muscular chamado faringe. Dessa forma, isso ocorre e isso pode ocorrer a chamada apneia obstrutiva do sono, que nada mais é do que a tentativa do ar passar pelo nariz e por essas estruturas do pescoço e não conseguir passar. Aí a pessoa para de respirar à noite e as consequências disso são os esforços que ela faz durante a noite e a queda do oxigênio. O doutor Danilo disse ainda que cada pessoa tem uma condição física, por isso a escolha da melhor posição é individual. E deu algumas dicas que podem ajudar todos a dormirem melhor e não tem a ver com posição na cama. O ambiente tem que ser arejado, pouco iluminado, porque o escuro favorece a produção de um hormônio essencial para o nosso sono, chamado melatonina. Travesseiro adequado, colchão adequado para o meu biotipo, criar uma atmosfera para o sono. A Luciana, que já tinha melhorado a qualidade do sono dela, adicionou um travesseiro no meio das pernas, orientação do ortopedista. E agora, dormindo de lado, espera apagar de vez a dor nas costas. Eu tenho certeza que eu vou ter melhor qualidade de vida de sono aí. Bem-vindo ao Check-up Saúde. A dor nas costas é um problema de saúde comum no Brasil.
O mais impressionante é que 80% das pessoas terão pelo menos um episódio de lombalgia ao longo da vida. A dor crônica na coluna afeta cerca de 27 milhões de adultos no país. É um desafio de saúde pública, gente, e de qualidade de vida. No programa de hoje, conversamos com a médica anestesista doutora Guacira Musi, especialista em dor, para entender como prevenir, como tratar a dor nas costas. A gente vai aprender tudo isso hoje com ela. Seja bem-vinda, doutora Guacira. Prazer, Alice, estar aqui com vocês de novo. Sempre uma alegria. Vamos bater esse papo. Doutora, a gente quer saber, né? A dor nas costas é um problema muito comum. Por que tanta gente sofre com isso ao longo da vida? Alice, é verdade. A dor nas costas é um problema de saúde pública, né? Porque gera um grande absenteísmo no trabalho, compromete a qualidade de vida. E porque a nossa coluna ela é formada por várias vértebras empilhadas umas sobre as outras. Cada vértebra é unida por articulações sinoviais, ou seja, envoltas por cartilagem, banhadas por líquido sinovial, assim como as grandes articulações. Uma vértebra sobre a outra, imagina, é uma engenharia muito complexa e ainda para sustentar todo o peso do nosso corpo e garantir todos os movimentos que a gente precisa executar. De flexão, extensão, rotação, é que a gente vai tão no automático, mas a gente não percebe quantos movimentos a nossa coluna tem que garantir. Quando a gente está com dor, a gente lembra Aí rapidinho. A gente lembra, é verdade. Doutora, mas assim, existe uma causa mais comum para esse tipo de dor ou ela costuma ser de vários fatores? O que mais costuma levar à dor na coluna? Até para a gente pensar em prevenção, né? Essa pergunta é muito interessante. A população, geralmente, ela lembra daquela dor da coluna que irradia até o pé. Isso não é o mais comum. Essa dor que irradia até o pé, ela só acontece quando alguma raiz nervosa está inflamada, comprometida. E não é a principal causa de lombalgia. A principal causa de lombalgia é a dor do disco, a dor discogênica. Isso até 50 anos. À medida que a pessoa vai envelhecendo, quem ganha no ranking é a dor dessas articulações que eu te falei no início, que a gente dá o nome de dor facetária. Em terceiro lugar no ranking vem a dor da articulação sacroiliaca, que articula a nossa bacia com o sacro. Então, ela também está ali na região lombar e também é englobada no rol das dores nas costas, das lombalgias. Ela vem em terceiro lugar. A gente dá o nome a essas causas de causas inespecíficas, porque elas são responsáveis pela grande maioria da origem das dores. Mas em 10% dos casos, Alice, existem problemas mais graves subjacentes à dor lombar. Por exemplo, um tumor, uma metástase, infecções, abscessos, doenças reumatológicas. Então, por isso que é tão importante uma boa avaliação médica, para a gente afastar essas causas que são menos raras, mas que quando acontecem são graves. E, gente, será que dormir em colchão duro é sempre melhor para a coluna? A gente vai esclarecer essa dúvida já no Check-up Saúde aqui com a doutora Guacira. Agora vamos às dúvidas das ruas. Vamos ver a primeira pergunta. Olá, meu nome é Erickson. Gostaria de saber se alongar todos os dias ajudam a evitar dores nas costas? Sem dúvida, alongar ajuda a prevenir dor nas costas, sim. Inclusive, é recomendado que durante o trabalho a pessoa pare 5, 10 minutos, trabalhe 40, 45 minutos e para 5, 10 minutos para alongar. Porque todas aquelas vértebras, elas são sustentadas por músculos e ligamentos. Então, alongar é importante sem dúvida. Porém, mais importante ou tão importante quanto é a musculação, Alice. Para que essa musculatura esteja forte o suficiente para sustentar a nossa coluna. E quando fala em alongar, doutora, é mesmo fazer igual a gente aprende na ginástica, levantar, pode exercer força sobre o seu corpo mesmo? Sim, se a gente pesquisar na internet, hoje tem muitas dicas de alongamento, tem protocolos que a gente pode fazer no trabalho mesmo, na própria cadeira do trabalho. Isso é importante, é viável e é bacana fazer. A gente quer saber qual a diferença entre uma dor aguda e uma dor crônica na coluna. Quando que é hora, né, gente, de procurar ajuda médica? Porque vamos combinar, doutora, dor na coluna todo mundo tem. Se todo mundo que tiver uma dor for procurar um médico, eu acho que a gente não sai de médico. Quando que é um sinal de alerta?
Sim, olha, dor aguda e crônica tem a ver com a cronologia. Até 3 meses de duração a gente chama de uma dor aguda. Se quiser ser mais específico ainda, até 1 mês dor aguda, entre 1 e 2 meses dor subaguda. E acima de 3 meses a gente considera dor crônica. Como você falou, é muito frequente que ao longo da vida você tenha pelo menos 1, 2 episódios de lombalgia, daquelas inespecíficas que eu falei, que se resolvem geralmente sozinhas, com tratamentos de fortalecimento, de fisioterapia, enfim, não são doenças graves. Mas toda dor que persiste por 1, 2 semanas, não está melhorando, precisa procurar um médico para que seja investigada a verdadeira causa e tomar a providência específica. Agora, você em casa já tomou analgésico por conta própria? A gente sabe que muita gente toma medicação quando a dor aparece. A gente quer saber da doutora Guacira quais são os riscos dessa automedicação. Doutora, conta para quem está em casa. Olha, os anti-inflamatórios são medicações que parecem inofensivas, mas não são. Podem comprometer o estômago com gastrite, úlceras, sangramentos gastrointestinais, pode comprometer a função renal, até com uma insuficiência renal aguda, dependendo da dose, da frequência com que usa e da condição predisponente do paciente. Então, eles não são recomendados por mais de 3 a 5 dias, inclusive com prescrição médica. A gente nunca deve ultrapassar 3 a 5 dias de uso de um anti-inflamatório. E persistindo, como eu disse, procurar a ajuda de um médico para que seja feito um tratamento direcionado para o seu caso. O que fazer na hora da dor, doutora? O que a gente pode fazer para aliviar esse sintoma? Na hora da dor, inevitavelmente a gente vai procurar um analgésico, que pode ser um analgésico simples ou anti-inflamatórios um pouco mais potentes. Compressas também podem ajudar, tanto frias quanto mornas, depende da preferência de cada um. E um repouso moderado, não é legal ficar muitos dias de repouso, isso pode ir só piorando e perpetuando a dor lombar. Então, ficou ali 3, 4 dias, não saiu do lugar, não está melhorando. Sim, é hora de procurar ajuda médica para fazer um bom exame físico, colher a história e, dependendo do caso, fazer um exame específico para a gente dar o diagnóstico. Agora, que médico procurar, doutora? Porque a senhora é especialista em dor, anestesista. A gente não imagina que existe um especialista em dor. Muita gente procura um clínico geral ou procura um ortopedista. Quando procurar, que tipo de especialista? Todo médico está apto a fazer uma avaliação de uma lombalgia. O grande problema é que quando a dor não melhora e fica recorrendo e comprometendo muito a qualidade de vida, é sempre ideal procurar a ajuda de um especialista, porque a gente trabalha só com isso, estuda só isso, então a gente está armado com as principais tecnologias, ferramentas mais modernas para conduzir o tratamento da melhor forma possível. Então fica aí o alerta, existe um médico especialista só em dor. Se o seu caso é esse, não deixe de procurar. Agora, vamos ver como a fisioterapia ou outras terapias complementares ajudam no tratamento das dores nas costas. Veja a reportagem do Gabriel Cavallini e do Diego Simão. Mesmo aos 59 anos, Paulo tinha uma vida bem ativa. Eu tinha uma rotina de caminhar, andar. Eu andava bastante. No meu trabalho mesmo, ia de um setor para outro. Em casa mesmo, eu moro, tem escada, eu subia, descia normalmente, andava pelas ruas. Ele trabalhava no setor de marcação de consultas de um hospital e ainda sobrava energia para fazer trabalhos missionários da igreja dele. Mas tudo mudou quando precisou passar por uma cirurgia no joelho. A situação do Paulo acabou piorando de vez durante a recuperação da cirurgia cardíaca. É que por causa dela ele precisou passar cerca de 20 dias seguidos dormindo de barriga para cima. Isso causou fortes dores na coluna dele. O problema é que essas dores passaram a acompanhá-lo desde então. Exames médicos mostraram que a osteoporose da qual ele sofria tinha afetado a coluna. Até hoje, Paulo se emociona ao lembrar da dor que precisou enfrentar. Me causou muitos danos, que eu entrava em desespero, tentava deitar de um lado, do outro. Uma dor muito desesperadora, muito ruim. Dores na coluna assombram pessoas de todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial já sofreu, sofre ou sofrerá de dores nas costas. Para se ter ideia, mais de 39 milhões de brasileiros possuem alguma doença crônica na coluna. Para essa fisioterapeuta, o corpo costuma dar sinais de que a pessoa está com um problema na região.
É muito comum mesmo as pessoas procurarem só quando estão com dor. E às vezes eu falo assim, olha, se você está sentindo dor agora, o seu corpo já está tentando se adaptar a isso há algum tempo. Essa dor não apareceu do nada. Só que cada vez mais jovens têm sofrido com um problema. E os motivos disso são vários. Atendi mesmo hoje uma menina de 14 anos. Então, assim, vai pegando desde o adolescente até a pessoa mais idosa. Principalmente o que? Essas más posturas, as pessoas ficam muito no computador, no celular, então acaba ficando muito curvada. Apesar de ficar, às vezes, quem trabalha no computador numa postura correta, ficar muito tempo sentado não é muito adequado. E aí a gente tem dores tanto na região cervical quanto na lombar, que são os locais mais comuns, né, de serem acometidos. No caso de Paulo, todos os problemas que ele precisou enfrentar o levaram a perder 20 quilos. Ele chegou a desconfiar que estava com câncer, mas os exames apontaram para carências nutricionais. Hoje, Paulo faz um tratamento que une fisioterapia, hidroginástica e uso de suplementos alimentares. Isso tem ajudado a devolver um pouco da qualidade de vida dele. Foi aí que de 1 mês e meio para cá, eu tomando essas vitaminas passadas por elas duas, eu passei a fortalecer um pouco mais. Aí desses 20 quilos que eu já havia perdido, eu já recuperei 5 para 6 quilos. Aí já comecei a pegar um pouquinho mais de corpo. Comecei a me sentir um pouquinho melhor. As dores já deram uma diminuída. Agora ele se apega à fé e às pessoas que o amam, para acreditar que essa melhora não vai parar por aqui. Doutor, e a dor nas costas pode ser sintoma de problemas mais graves? Quais são os sinais que merecem atenção? A senhora falou até de caso de câncer, né? Pode ser? Exatamente, Alice. Essas causas mais específicas, que felizmente correspondem a apenas 10% da origem da dor lombar, são raras, mas quando presentes são graves. Então, quais são os sinais de alerta que o médico usa para identificar, opa, será que a gente está diante de um caso desses que é mais grave? Por exemplo, uma dor que aparece subitamente no indivíduo muito jovem, menos de 20 anos, ou que aparece pela primeira vez tardiamente, em torno de 55 anos, nunca teve dor e de repente começa com uma dor muito intensa, isso é um sinal de alarme. Febres noturnas, uso concomitante de corticoide ou de outros imunossupressores, o paciente que já está fazendo tratamento de câncer, porque a gente pode ter uma metástase para a coluna, ou ainda um tumor primário da coluna, outras doenças infecciosas, como, por exemplo, HIV, e doenças reumatológicas, por exemplo, como espondilite anquilosante. Então, na anamnese, na entrevista com o paciente, a gente tem perguntas específicas para fazer que vão direcionar se trata-se de uma lombalgia inespecífica, dessas de músculo, ligamento, disco, hérnia de disco, ou se a gente está diante desses casos mais graves, que aí sim precisa de uma resposta bem imediata. E falando em resposta, a gente queria saber exatamente como que é feito o tratamento da dor crônica na coluna, né, doutora? Quais são as abordagens mais modernas hoje? Se só existe medicamento, se existe, né, os injetáveis, para que caminho a gente deve ir com segurança? Porque tem tudo aí no mercado à nossa disposição, mas como escolher o tratamento mais assertivo? Hoje em dia, na internet, a gente vê muita coisa que às vezes preocupa, né, Alice? Por isso a importância de procurar um médico da sua confiança. O tratamento da lombalgia, da dor nas costas, de modo geral, ele é multidisciplinar. Não vai ter uma fórmula mágica que vai lá e vai resolver. Ou seja, precisa de uma mudança do estilo de vida. Fazer uma atividade física é muito recomendado, uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, perder peso, parar de fumar, controlar o diabetes. E aí depois, claro, entram os tratamentos específicos para dor. Existem medicações e existem procedimentos que a gente pode fazer na coluna através de agulhas que são guiadas diretamente no local da lesão, da dor, para que seja depositado o medicamento anti-inflamatório, analgésico, anestésico às vezes, e aí tratar mais rapidamente a dor, tirar o paciente mais rápido da crise, para que ele dê continuidade a essa reabilitação. Porque é muito comum o paciente falar assim, uai, mas como que eu vou fazer uma atividade física se eu não estou aguentando de dor?
Então, a gente entra junto com o paciente, tira ele da crise de dor com esses procedimentos minimamente invasivos, vai para casa no mesmo dia, não precisa ficar internado. Ele recupera da dor para que ele possa reabilitar. Então, é um tratamento conjunto, não é uma coisinha só não. E precisa da ajuda do paciente, ele tem que engajar. Porque a tal da mudança de estilo de vida não é fácil. Todo mundo quer a pílula mágica, né? E a gente sabe, você que está em casa e vive com dor, sabe que tira a nossa paciência também, né, doutora? Muitas vezes o tratamento da dor, ela passa por medicações antidepressivas, mas isso é por causa da qualidade de vida ou por causa do jeito que a dor acontece? Porque a gente, às vezes, não adere ao tratamento por medo de, vou tomar um antidepressivo para dor? Como é isso? Dentre as inúmeras classes de antidepressivos que existem, descobriu-se que 2 classes especificamente são usadas no tratamento da dor crônica. Então, é muito comum a gente associar, não porque o paciente está em depressão, mas porque aquela classe de antidepressivo vai ajudar no tratamento da dor crônica especificamente. E, claro, ele é um antidepressivo. Então, de gorjeta, ele vai melhorar o sono, vai melhorar o humor, vai melhorar a irritabilidade e esse conjunto todo ajuda também na melhora da lombalgia. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco eu volto para falar sobre mitos e verdades. Será que colchão duro faz bem para a coluna? Me espera aí, daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Check-up Saúde. Vamos falar agora sobre mitos e verdades sobre dor nas costas. A gente quer saber, doutora, dormir em colchão duro é melhor para a coluna? Mito ou verdade? Mito. A densidade ideal é a densidade média. Nem muito mole e nem muito duro. Ali no meio. E estalar as costas, será que piora a dor? É verdade? Verdade, porque cada vez que a gente estala, a gente está forçando aquelas inúmeras articulações entre uma vértebra e outra. Então, assim como não é legal a gente ficar estalando os dedos das mãos, também não deve ficar estalando a coluna, não. A gente ouve falar que dor nas costas pode ser emocional. Verdade ou mentira, doutora? Verdade. A dor nas costas tem a ver com o emocional, sim. Não adianta a gente olhar só o músculo, ligamento, disco. A gente tem que ver o paciente como um todo. E a gente sabe que o cérebro é muito esperto. Então, o problema emocional, Alice, pode refletir na lombalgia. Deitar e descansar é sempre o melhor remédio para dor nas costas. Mito ou verdade? Olha, descansar demais não. Quando está em crise, obviamente, você não vai sair por aí fazendo esforço, 2, 3 dias de repouso, usando analgésicos, relaxantes musculares, ok. Mas descansar demais não. Coluna adora atividade física. Gente, segundo a Secretaria de Saúde, o tratamento de dor nas costas começa nas unidades básicas e, se necessário, o paciente vai ser encaminhado para especialistas. Em Cariacica, há acupuntura, homeopatia no Centro de Práticas Integrativas Complementares. Em São Mateus, o consultório Amparador atende dores crônicas. E em Vila Velha, o CREFES oferece acompanhamento com médicos, terapias complementares, uma série de alternativas para você. Eu fico por aqui. Você pode rever o programa no YouTube do Folha Vitória. Semana que vem tem mais Check-up Saúde às 10h30. Eu te espero. Obrigada, doutora Guacira. Eu que agradeço. Uma alegria estar aqui com vocês. Abraço em todos. Um bom domingo para vocês. Até semana que vem.